paz do Senhor Jesus, amados irmãos aí de Pindamonhangaba, da família Adenote. Estamos aqui ansiosos para assistirmos o culto online, diretamente de Pindamonhangaba, nós aqui da Irlanda, para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus, que se faz presente em todos os lugares. Vem com a gente, a paz a todos! Tchau! Falando, meu Deus, acerca da tua palavra, pregando, meu Deus amado, aleluia, louvado seja Deus do evangelho. Obrigado a Deus, porque não conseguiríamos, meu Deus amado, chegar aqui, não fosse a tua mão, não fosse a tua benignidade para conosco, Pai. Estenda as tuas mãos sobre os nossos irmãos que estão nos acompanhando de casa, que não podem estar conosco hoje, meu Deus amado, mas aleluia, louvado seja Deus. Eu creio que haverá, meu Deus amado, a possibilidade, oportunidade de muitos, meu Deus amado, que hoje estão, meu Deus, através da live, estarem junto conosco também, glorificando, dando graças ao teu nome, contando um testemunho, falando de algo que o Senhor fez, está fazendo, meu Deus amado, em o nome de Jesus Cristo. Pai santo, amado e bendito, assim eu te agradeço, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, por tua mão que tem, meu Deus amado, mais uma vez nos alcançado nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Saúde a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite aos irmãos também que estão em casa. Uma excelente noite, na paz do nosso Senhor Jesus. Queria convidar os irmãos que estão aqui a se colocar de pé junto conosco, só por um minuto, só para agradecermos a Deus. Daqui a pouquinho estaremos louvando ao Senhor com nossos irmãos, em nome de Jesus. Vamos só agradecer a Deus, querido, porque grandes coisas tem o Senhor feito por nós. Por isso nosso coração está alegre. Isso não quer dizer que nós não passemos por momentos adversos, mas sabemos que em todas as circunstâncias da nossa vida temos um Deus que trabalha em nosso favor. Louvado seja Deus. Feche os teus olhos comigo, se entregue a Deus nessa noite, agradeça a Ele se você tem motivos, assim como eu. Vamos agradecer a Ele. Querido, amado, bondoso e eterno Deus, e também nosso Pai. Meu Deus, eu quero te agradecer porque nesta noite nós não estamos aqui certamente para passar por mais um momento de culto, ou, meu Deus amado, gravar mais um culto, ou transmitir mais uma palavra. Não, meu Pai, estamos aqui para agradecer ao Senhor, porque sabemos do privilégio que nos é dado, meu Deus, de estarmos aqui, da oportunidade de estarmos vivos, respirando, meu Deus amado, com pleno vigor de nossa saúde. Obrigado, meu Senhor. Continua conosco nessa noite, meu Pai. Te agradeço pela vida dos meus irmãos, irmãs, pela vida, meu Deus amado, dos cooperadores, dos trabalhadores do Evangelho, os irmãos que nos acompanham de suas casas. Eu te agradeço por cada vida que tem, meu Deus amado, nos ajudado, meu Deus amado, nesta obra. Que o Senhor possa continuar sendo sobre cada um deles, dando-lhes graça, meu Deus amado, sabedoria, vigor, disposição, meu Deus amado, e enriquecendo com toda sorte de bênçãos em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se você puder e quiser aplaudir Jesus, meu irmão, eu não vou nem pedir, porque você é espontâneo. Coisa boa é quando nós temos espontaneidade para servir a Deus. Coisa boa. Pode se assentar, servo, em nome de Jesus. Diácono Walter Lan vai estar adorando ao Senhor e nós continuamos glorificando a Jesus. Deus abençoe, querido. Glória a Deus. Só os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com o hino de número 304, da harpa cristã. Louvado seja Deus. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz,
fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grelha amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, no servir Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grelha amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim, Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei, com a grelha amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Sempre às ondas estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a grelha amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Glória a Deus. Vamos adorar com o hino 107, da harpa cristã. Louvado seja o Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme na
nas promessas de Jesus o Cristo. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus o Cristo. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. De Jesus o Cristo. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus o Cristo. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor nessa noite? Grande é o nosso Deus. Quero agradecer a oportunidade, passar o trabalho ao pastor, vai estar fazendo a leitura, em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite a todos. Vamos nos colocar em pés, em nome de Jesus. Deus continue abençoando a nossa vida de forma rica e abundante. É bom podermos estar aqui novamente, reunidos na presença de Deus. Certamente somos edificados. Quem trouxe a sua Bíblia, pegue em mãos, em nome de Jesus. Abra comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 14. Capítulo 14. A partir do versículo de número 25. Quantos aqui se consideram discípulo de Jesus? Então é para você essa leitura, é para nós, tá bom? Lucas 14, 25. Quem encontrou? Amém? Todos encontraram? Em casa, né? Quem acompanha? Os cultos já voltaram, né? Quem tem facilidade de vir à igreja, venha, né? Nós continuamos transmitindo para quem não pode, para quem está longe. Essa é a primeira necessidade, né? E de repente alguém que está trabalhando, né? E chega em cima do horário, não consegue chegar, também consegue assistir o culto. Os demais nós precisamos ir retornando para que não se torne um hábito assistir de casa, né? Porque senão nós arrumamos um outro problema, né? Todos encontraram? Vamos fazer juntos a leitura. Olha a epígrafe do texto, diz assim: o custo de ser discípulo de Cristo. Verso 25 diz: milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou: se alguém deseja seguir-me e ama o seu pai, a sua mãe,
a sua esposa, seus filhos, seus irmãos e sua irmã, suas irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento, e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele, proclamando e dizendo: este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Se chegar à conclusão que não pode vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Verso 33. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Amém. Amém. Quanto custa para ser discípulo? O texto respondeu: vai custar tudo quanto você tem. Seguir Jesus vai lhe custar tudo. Qual a orientação? Senta, faz cálculos, vê se realmente é isso, e depois segue, ou não segue. É sério essa palavra, né? É exatamente isso que Jesus está dizendo, através da palavra dele para nós. Servi-lo, segui-lo, nos custará tudo. Tudo quanto nós possuímos. A nossa vida precisará entender que a primazia, a prioridade dela é o reino de Deus, é o pensamento de Deus. E depois, as demais coisas. Você entendeu o que ele falou? Aquele que amar mais pai, mãe, esposa, filho, irmão, irmã, aquele que amar todas estas coisas, que são coisas importantes, aquele que amar mais do que a mim, não é digno de mim. Eu vejo que servir a Deus não é fácil como talvez alguém me passou. Não, vai lá, e Deus é bom e... Não. Servir a Deus vai exigir de nós um derramar completo das nossas vidas diante dele. Não dá para ser 50, 70, 30, pai. 100% dele, 100% para ele. Ele não aceita metade da minha vida. Ele não aceita metade da minha devoção e nem metade da minha adoração. É 100%. É tudo ou nada. Ou eu me lanço por completo, ou eu não me lanço. É uma palavra séria, né, que Jesus falou. Queridos, quantos têm seu pedido de oração nessa noite? Amém.
família. Amém. Irmão Kleber. Opa. Foi juntinho, né? Tá bem ensaiado os dois, né? Aham. Amém. Amém. Nem eu, tendo uma memória muito boa, conseguirei guardar todos os nomes. Mas nós falamos para que nós possamos orar, senhora e a família. Todos creem na sua oração? Amém? Vamos orar então? Oração é diálogo com Deus. Fecha os teus olhos, vamos dialogar com Ele. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pela oportunidade de podermos fechar os nossos olhos e podermos levantar nossa voz a Ti. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade que estamos tendo nesta noite, de podermos nos posicionar diante de Tua presença. Pai, a Tua palavra diz: vinde a mim, os cansados, os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Pai, nós nos achegamos a Ti, meu Deus, e trazemos, ó Deus, conosco essas pessoas, os nomes que foram citados, pessoas que estão doentes, pessoas que estão internadas, pessoas que estão, ó Deus amado, precisando do toque das Tuas mãos sobre a vida delas. Pai, Te agradecemos ricamente pela rica oportunidade, ó Deus, de podermos interceder pela nossa nação, pela nossa geração, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Ó Deus, atenta para o nosso clamor nessa noite, atenta para a nossa oração nessa noite. Fala conosco, ó Pai. Precisamos não só ouvir, mas precisamos, ó Deus, da resposta que vem do Senhor para as nossas vidas. Deus bendito e poderoso, que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz, Pai. Que o nosso coração esteja sedento em ouvir novamente o Senhor. Fala conosco, alcança, ó Deus amado, os necessitados. Acalma o nosso coração, o coração de quem, ó Deus, nessa noite está, ó Deus amado, talvez um pouco ansioso, um pouco inquieto. Ó Deus, o Senhor trabalha onde o médico não pode trabalhar, onde o remédio não pode trabalhar. Nós entregamos tudo em Tuas mãos e nós descansamos o nosso coração diante de Ti. Te agradecemos por nos ouvir mais uma vez, em nome de Jesus. Os que creem digam amém. Se assente um pouco, querido, se assente. Louvado seja Deus. Queridos, nós vamos sentados mesmos, nós vamos orar pela oferta da casa de Deus. O obreiro vai passar próximo de você. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição, ou você que nos assiste, você quiser também nesse momento se fazer participante, do meu lado direito, esquerdo de vocês que estão assistindo, tem aí um QR Code ou um Pix, né? Um número, né? Código Pix, né? Você pode fazer um depósito de oferta, de contribuição, de amor, da forma que Deus te der condições nessa noite, tá ok? E que Deus te recompense grandemente por sua generosidade, por sua fidelidade, em nome de Jesus. Nós agradecemos a Deus pela vida dos irmãos, que mesmo com portas fechadas, passando e passando, graças a Deus, a sua igreja está tudo certinho, está tudo em dia, não tem nada, graças a Deus. Por quê? Porque Deus tem colocado, tem levantado você, a sua fidelidade, a sua lealdade, tem feito diferença, irmãos. Amém? Nós agradecemos a Deus por isso.
né? Parece ser algo assim que não tem tanta importância. Tem porque se você chegasse hoje e a porta tivesse fechada, mas não vai ter culto? Não, teve que entregar o... É tão ruim, é uma sensação que eu não quero precisar passar, né? Por falta de algum dos pagamentos de compromissos, né? E eu agradeço a Deus, né? De porta aberta ou fechada, o seu coração continuou aberto para com a obra de Deus. Então isso é motivo de nós agradecermos a Deus e que Deus continue suprindo a sua necessidade, cuidando de você, da sua família, que não lhe falte nada em nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Queridos, você que trouxe a sua oferta, você oferte com alegria, que Deus continue prosperando e multiplicando os teus caminhos em tudo, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos adorar o Senhor com cântico, em nome de Jesus. Em seguida, nós vamos ouvir a palavra. A hora não passa, ela voa, né? E eu quero poder dar esses 45 minutos, né? Pelo menos, no mínimo, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus. Vamos ouvir a canção. E você que trouxe a sua oferta, oferte com alegria. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Cante. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Aleluia, glória a Deus. Estou no meu jardim, tranquei as portas, abri meu coração, reguei. Com o quê? Aleluia! Diga para o Senhor: Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca. Se perca o quê? O desejo de te adorar. Vem, Senhor, todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Te adoro, adore o Senhor. Aleluia. Pede a Ele. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Te adoro. Te
adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Jardim particular. Amém. Glória a Deus. Fique em pé, meu irmão. Vamos orar pela oferta da casa do nosso Deus, em nome de Jesus, e orar também pela vida do presbítero Aguinaldo, que vai nos trazer nessa noite a palavra de Deus, o estudo da palavra. Eu tenho certeza que, mais uma vez, Deus está falando conosco e vai continuar falando, em nome de Jesus. Estenda suas mãos assim, por favor, querido e eterno Deus. Abençoe, ó Deus, as ofertas da tua casa. Abençoe, ó Deus, os teus servos. Ó Deus, o dizimista, o ofertante, aquele que nessa noite contribuiu, aquele que nessa noite talvez o desejo ardeu, mas a condição, ó Deus, de fazer não foi possível, mas que o Senhor não o desampare. Ó Deus, que as tuas mãos permaneçam abençoando os teus servos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Presbítero Aguinaldo, louvado seja Deus. Tudo bem? Certo? Tá. Fez o cavanhaque hoje, né? Tá bonitinho, né? Priscila deve estar feliz, né? Vamos orar? Tá pronto? Tá tudo certinho? Então tá bom demais. Querido eterno Deus, usa a vida do teu filho nessa noite. Ó Deus, nos traga uma palavra através da vida do teu servo que nos traga crescimento. Que possamos sair daqui nessa noite edificados, orientados, instruídos, exortados, ó Deus, conduzidos por uma palavra. Pai, fala conosco a vida do teu servo, no nome de Jesus. E amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos. Já quero agradecer a Deus pela oportunidade. Agradeço ao pastor Flávio, aos irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa também. E vamos aproveitar o tempo, queridos. Quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, ou livro da Gênesis, o princípio, onde tudo começou. E essa história, qual nós queremos, por bondade e misericórdia de Deus, tecer alguns comentários nessa noite, é uma história muito conhecida de todos nós. E ao longo do que eu for falar os versos, certamente algumas lições preciosas para os nossos dias. Gênesis 37. Gênesis, capítulo 37. É impossível você não se lembrar dessa história, que ela não ficou somente nas escrituras, né? Hoje se ouve através de cânticos, de canções, peças teatrais, até mesmo na teledramaturgia você também acompanha alguns cenários que vai falar acerca da história desse personagem. Só você que encontrou, diga amém. Louvado seja Deus. Verso de número 1. Eu quero ler com vocês 11 versos, pelo menos. 11 versos, do verso 1 a 11. Diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores.
Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: Tu, pois, reinarás sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por que terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais ainda o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda um outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Glória a Deus. Você pode se assentar louvando a Jesus. Ô, meu irmão, só por essa leitura eu já alegro o meu coração por conhecermos o desfecho dela e o que aconteceu na vida de José. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, no capítulo de número 12, nós vemos Deus falando com Abraão e lhe fazendo promessa. Quem é que não se lembra quando Deus chama Abraão e diz a ele: Abraão, sai do meio da tua parentela, da tua terra onde você está, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de você, Abraão, uma grande nação. E Deus diz que vai multiplicar a semente de Abraão. Deus diz que vai abençoar a posteridade de Abraão, não somente a posteridade dele, mas essa bênção também chegou até os nossos dias. Ela não se deteve somente para aquele tempo. E quando nós olhamos para a história de José, é interessante, no verso de número 1, no texto ao qual nós lemos, vai falar acerca da história de José, mas inicia falando acerca de Jacó, e diz: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E estas são as gerações de Jacó. E vai começar a falar da história de José. E nota-se que é um personagem que vou falar dele até o capítulo de número 47 do livro do Gênesis. 10 capítulos pelo menos para falar acerca da história de José. E eu quero ler verso a verso com os irmãos para nós irmos extraindo algumas lições muito boas para os nossos dias. O nome de José significa aquele que acrescenta, ou aquele a quem Deus acrescentou. E é muito lindo, irmãos, quando nós olhamos para a história de José, porque José foi um jovem levantado por Deus para cumprir uma promessa e para também estar restaurando o povo e cuidando da sua família em tempos de dificuldade. E eu aprendo quando eu olhei para a história de José e começamos a fazer um paralelo com os nossos dias. Acontece nos nossos dias o que aconteceu com a vida de José. Acompanhe comigo. Verso de número 3. Ou melhor, vamos verso a verso. Verso 2. E estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Então nós já temos uma informação acerca dele. Ele tinha 17 anos quando iniciou essa sua jornada. Apacentava as ovelhas. Então ele era um pastor de ovelhas. Com seus irmãos, estava este jovem com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E aqui tem uma trajetória um pouco contraditória. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Eu já ouvi alguns pregadores, alguns anunciadores da palavra dizendo, pastor, que José era um intrometido, talvez vamos nos nossos dias, um cagueta. Mas não, irmão, preste atenção, porque naqueles tempos o nome do pai, ele precedia o nome dos seus filhos. Não é diferente nos dias de hoje. Quando você vê um jovem, talvez a minha filha está ali, ela começa a aprontar alguma coisa na igreja, eu tenho certeza, a maioria dos irmãos que aqui estão, alguns aqui que não estão aqui, vai falar assim, olha, a filha do presbítero está fazendo isso, está fora da linha, está fazendo coisa errada. Ou se estiver fazendo coisa certa também. E assim espero. Mas geralmente se usa essa expressão, sim ou não, pastor? Ó, filho do pastor, pai, está aprontando ali. Claro, graças a Deus você não vê isso, mas geralmente usa-se esses termos para se referir a alguém. E naqueles tempos não era diferente. Quando os
filhos de Jacó faziam coisas que não agradavam ao pai, não de forma perceptível para que o seu pai não viesse saber, alguém via e certamente comentava. E José, quando via isso, ele de imediato ele ia defender a honra do seu pai e contar ao seu pai que os seus irmãos estavam aprontando. Isso também trazia um certo ranço no coração dos seus irmãos com relação à vida de José. Eu aprendo logo aqui, queridos, que aquele José, ele estava com seus irmãos, os seus irmãos também apacentavam ovelhas, mas José, ele não é odiado por aquilo que ele fazia. José, ele não passou a ser um motivo de ódio para os seus irmãos por aquilo que ele fazia, não. Ele passou a acarretar o ódio dos seus irmãos por aquilo que ele não fazia. José, ele não era de acordo com as coisas que não agradavam ao seu pai e por consequência também não agradavam a Deus. Alguns que olham assim dizem que José, ele era um jovem que prepotente. Eu não olho e não imagino assim, não vejo assim. Mas olhando para a história, nós vemos que José, ele fazia de tudo para agradar o seu pai. E eu acredito que nessa noite não é diferente, que existem no nosso meio aqui Josés também, que usam dessa mesma forma, que procuram agradar ao pai, e por esse mesmo motivo, por aquilo que você não faz, porque você não compactua com as coisas do mundo, porque você não concorda com algumas coisas que às vezes colegas de trabalho dizem para você, você é tido como chato, como quadrado, como crentão, como santarrão, ou como qualquer outro adjetivo que queiram usar contra a sua vida. Mas eu digo para você uma coisa, uma notícia muito boa: persevera neste caminho, persevera nessa persistência. Por quê? Porque José, ele perseverou em tudo isso. Ele não se deteve aquilo que os seus irmãos tinham contra ele. Ele continuou fazendo aquilo que ele sabia fazer. Ele fazia aquilo que agradava o seu pai. E mais interessante ainda, nós vemos aqui, e Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Isso aqui já virou até motivo de canção, meu irmão, coisa linda. Quem que já não escutou, não ouviu a canção A Túnica? E eu acho interessante isso, porque naquele tempo, para as peregrinações, as caminhadas no deserto, quando se saía para pastorear ovelhas ou para buscar os rebanhos, era normal e era super comum você ver um peregrino ou um pastor de ovelha mesmo, ou até mesmo um viajante, usar roupas compridas, longas, roupas que eram chamadas também de túnicas. Então, aparentemente, José e seus irmãos, todos eles tinham túnicas. Não era diferente. Só que a Bíblia vem dizer que Israel amava mais a José do que aos seus outros filhos. E aqui eu já vejo um problema sério, irmãos, porque Jacó, ou Israel, como preferir, nós vemos na história do seu pai, Isaac, também teve um certo problema com esse prediletismo, com filhos preferidos, filhos prediletos. O pastor já me pregou uma palavra acerca disso, uma palavra muito boa, que me faz recordações até hoje, do perigo que é de você ter filhos prediletos, favorecer mais a um do que a outro. Quem não se lembra da mãe do nosso irmão Jacó, ou melhor, a mãe de Esaú, que ela tinha preferência por Jacó e seu pai tinha preferência por Esaú, e por esse motivo acarretaram-se muitos problemas. Então, nos nossos dias também não é diferente, isso já traz uma lição. E aqui a Bíblia vem dizer que ele amava mais a José, por isso ele lhe fez uma túnica. Em algumas traduções, na mais próxima do original, vai dizer túnica talar de mangas compridas. Geralmente a túnica ela vinha até a altura dos cotovelos, a túnica comum que era se usada na época, mas a túnica de José ela se sobressaía. Ela acompanhava o seu braço, a extensão até os punhos aproximadamente, e ela era comprida, aproximadamente quase tocando os seus pés. Era uma túnica diferenciada, e é uma referência muito boa também para entendermos isso. Por quê? Porque somente a realeza que naquele tempo usava esse tipo de túnica. Põe na tela aqui para mim, Luan, 2 Samuel, capítulo 13, no verso de número 18. E essa diferença aqui, esse tratamento diferenciado que Jacó tinha com José, fazia com que os seus irmãos o odiassem ainda mais. 2 Samuel 13, verso 18 diz: e trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis, e seu servo a pôs para fora e fechou a porta após ela. Então, naquele tempo, a realeza, os nobres, os importantes, os que estavam nos palácios, eles costumavam usar essa roupagem diferente. E eu aprendo algo, queridos, que José, nos nossos dias, eu vi e vejo
e não vamos deixar de ver isso acontecendo. Pessoas que às vezes não conseguem viver o que Deus tem para elas por causa daquilo que as pessoas vão pensar dela, daquilo que as pessoas vão comentar acerca dela. Tem pessoas, certamente aqui em nosso meio também, que ainda não viveram o sonho de Deus, ou talvez não fizeram ainda o que Deus colocou no coração, com medo do que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão comentar. Meu irmão, se Deus colocou algo no teu coração para fazer, é para glorificar o nome dele, não se importa com o que as pessoas vão dizer, ou o que as pessoas vão começar a comentar acerca de você. Às vezes eu falo porque eu conheço pessoas que têm condições de ter um carro melhor e não compram. Por quê? Porque ela tem medo daquilo que as pessoas vão comentar acerca do carro que ela comprou. Tem pessoas que têm condições de fazer algo a mais, mas ela se reprime, ela se retrai. Por quê? Porque o medo que ela tem do que as pessoas vão comentar, do que aquele ato que ela vai fazer vai gerar. E muitas das vezes acontece isso conosco também, queridos. Nós não podemos deixar de viver o que Deus tem para a nossa vida, pensando naquilo, no detrimento daquilo que as pessoas vão pensar. E José era esse tipo de jovem, por isso os seus irmãos ficavam mordidos, irados com ele. Porque ele fazia, ele tinha um sonho, ele contava, ele fazia algumas coisas que certamente nós devemos até para não fazer o mesmo. Ele era meio que linguarudo, ele contava o sonho para todos os seus irmãos, e os seus irmãos a cada dia ficavam com mais ira dele. Olha o que o texto diz. Depois de ele ter recebido essa túnica, talar, algumas traduções vai dizer túnica talar de mangas compridas ou mangas longas. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos seus irmãos, o aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Esse é o motivo pelo qual José já não tinha mais condições de falar de forma pacífica com seus irmãos. E logo depois ele já vai dizer aos seus irmãos acerca do sonho que ele teve. E nós conhecemos a história. Ele diz: eu sonhei o sonho que nós estávamos no campo. Ele vai falar acerca da colheita, uma coisa comum e cotidiana, coisa que eles estavam acostumados. Ele sonhou que os molhos de feixe que ele estava sobre ele estavam de pé, e o dos seus irmãos se inclinava diante do dele. E os seus irmãos, quando escutam e ouvem esse sonho, talvez eles imaginassem que não tinha tanto perigo, que talvez não fosse um sonho tão averso, não representasse nenhum risco. Mas ele vai e diz: eu tive ainda um outro sonho. Eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Jacó, que também tinha condições de interpretação de sonhos, Jacó era a pessoa certa para ouvir aquilo que José estava dizendo. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele falou para José: rapaz, porventura todos nós vamos estar diante de você, vamos nos inclinar diante de você. Repreendeu José, mas a Bíblia vem dizer que ele guardou tudo isso no seu coração. E a história de José, queridos, ela se desenrola exatamente dessa forma. Quando José atrai a atenção do seu pai, um determinado dia os seus irmãos saem para o campo para levar as ovelhas para apacentar rumo a Siquém, que era aproximadamente de 90 a 96 quilômetros de Hebrom. E José, amando do pai, vai atrás dos seus irmãos. Para quê? Para ver se os seus irmãos iam bem. Talvez para levar uma refeição. Mas enfim, ele vai porque o pai o mandou ir. E aqui eu aprendo algo dos nossos dias também. Quantas pessoas o pai tem mandado você ir? Quantas pessoas o pai tem dito, vai, faz? E quantas pessoas não têm feito o que o pai tem mandado? Tem vivido uma vida totalmente contrária. Sabe por que pessoas que não conseguem viver os sonhos de Deus? Porque elas preferem fazer aquilo que é a vontade delas do que fazer aquilo que é a vontade do pai. Porque às vezes a vontade do pai, queridos, ela nos implica em algumas percas. Talvez se José fosse fazer média com seus irmãos, talvez no nosso meio não tem não, mas por aí tem muitas pessoas que fazem isso. Gosta de fazer média com os outros, gosta de fazer uma média com o companheiro do serviço. Às vezes o companheiro de serviço até chega a duvidar que o camarada é crente. Ou às vezes quando descobre que o rapaz era crente, ele fica abismado e fala: rapaz, tu é crente mesmo, é? Sabia não. Falar igual o Marinho, sabia não. Então, queridos, José não tinha isso com ele. Ele fazia aquilo que era da vontade do pai. Ele procurava agradar o pai, por isso os seus irmãos o odiavam. Sabe o que eu aprendo aqui dentro dessa palavra, dentro desse contexto, na vida de José? Se você quer servir a Deus, se você quer agradar o teu pai, muitas das vezes, por que não dizer na maioria das vezes, você vai ter que ser confrontado mesmo. As pessoas vão confrontar você. Alguém vai olhar para você e vai dizer: rapaz, não precisa disso não. Não precisa ser tão extremo assim. Não precisa ser tão chato assim. Precisa sim, meu irmão. Se você quer servir a Deus da forma correta, se eu quero servir a Deus da forma correta, da forma que agrada o meu pai, eu preciso sim
eu preciso ser totalmente contrário àquilo que as pessoas estão seguindo hoje, àquilo que as pessoas estão fazendo no mundo hoje. As pessoas hoje que no mundo que nós vivemos, muitas coisas já passaram a entrar naquele ditado: isso não tem nada a ver, isso não importa. Agora as coisas são diferentes. Não, meu irmão, a Bíblia ainda ela continua sendo a mesma. As traduções são diferentes, mas a essência daquilo que a palavra de Deus ela é para a nossa vida, ela não mudou. Então José ele passou a ser perseguido. E quando ele vai até seus irmãos e no meio do caminho ele encontra um viajante, ele pergunta por que os seus irmãos não estavam no trajeto. Ele falou: rapaz, e perguntou dos seus irmãos, e o viajante falou: rapaz, eu vi esses rapazinhos aí, esses caras são cria ruim, são cria lá do bairro lá. Eu vi para outros lados, eles lá para o lado de Dotã, e uma direção totalmente contrária, mais de 32 quilômetros a noroeste da cidade de Hebron. Mas enfim, isso é só a caráter geográfico. Tamo junto. E quando eles seguem esse caminho, eles estão totalmente contrários acerca da direção qual o pai havia dito para eles irem. E o pai fica preocupado por quê? Porque os irmãos conhecem a história. Siquém, ou a terra, a região que era dominada pelos siquemitas, era uma terra muito hostil e perigosa. Então, temendo pela vida dos seus filhos, José foi simplesmente para cuidar dos seus irmãos. Mas a Bíblia diz que quando os seus irmãos o avistam, eu só quero contar uma história, daqui a pouco eu vou aplicar para nós entendermos, irmãos. Eu amo essa história. E quando eles avistam o seu irmão vindo em direção a eles, logo eles maquinam com o coração para intentar contra a vida de José. Porque certamente alguns deviam pensar: olha, o sonho que José teve, certamente ele vai reinar sobre nós. Talvez ele vai ocupar o lugar do nosso pai assim que o nosso pai partir. Talvez ele que vai ficar. Eu não sei qual foi o pensamento que rondava o coração dos irmãos. Mas mal sabiam eles que o que Deus havia preparado para a vida de José era maior do que eles pensavam. Porque Deus deu o sonho a José. E é como se os irmãos quisessem interpretar os seus sonhos. E eles falam consigo: vamos matar esse sonhador. E sabe qual era a intenção quando eles intentaram no coração para matar José? Fazer com que o sonho não viesse a se cumprir. Mas assim como a canção diz, o nosso Deus, ele é Deus de promessa, ele é Deus de aliança, ele não é homem para mentir. Deus prometeu, ele cumpre e não falha. A promessa que Deus havia feito para Abraão, Deus vai cumprir também na vida de José. Por quê, irmão? Porque ele cumpre as suas promessas. Irmão, a promessa que Deus fez para a tua vida, ele vai cumprir. Descansa o teu coração, meu irmão. Fica somente na palavra. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Persevera. Está difícil, irmão. Eu sei que está difícil, irmão. E não está fácil para ninguém não, meu irmão. Mas Deus, ele continua sendo o mesmo. A Bíblia diz que ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Ele não mudou. E se Deus não mudou, irmãos, entendo, nós não podemos mudar a nossa conduta só porque as coisas não estão saindo da forma qual nós esperamos. José, ele tinha um sonho, melhor, ele sonhou por 2 vezes, 2 sonhos, mas que revelavam o mesmo propósito, o mesmo princípio. Só que os seus irmãos não entendiam, por isso queriam matá-lo, porque tinha inveja de José e não agradavam-se da vida de José, porque José levava más notícias até seu pai. E quando eles intentam contra José, alguém diz: rapaz, nós vamos matar José. Alguém diz: não, rapaz, nós não podemos matar José. E lançam José dentro de uma cisterna. Os irmãos conhecem a história de Core salteado. E quando lançam José dentro daquela cisterna, alguém certamente pensa: rapaz, mas que lucro nós vamos ter se José morrer aí? Talvez quisesse deixar José esquecido, abandonado. Eu imagino se fosse José, talvez ingênuo, inocente, chamando lá de dentro daquela cisterna, chamando seus irmãos: Judá, Zacar, Zebulão, Benjamim, que brincadeira besta é essa? Mas mal sabia José que os planos que os irmãos tinham era de tirar a sua vida. Mas quando Deus tem promessa, Deus cumpre. Eu já ouvi esse comentário inúmeras vezes. Alguém diz: olha, quem tem promessa de Deus não morre. Ei, meu irmão, não vai brincar com esse negócio não. As promessas de Deus, elas são condicionais. Se você perseverar, permanecer na presença de Deus, ele vai cumprir sim as promessas na tua vida. Eu já ouvi esse dia, pastor, alguém falar assim: rapaz, Deus tem uma promessa na minha vida. Deus falou que eu vou ser um pregador da palavra. Que coisa boa, mas isso é coisa de Deus, é bênção. Mas você lê Bíblia? Eu falei: não leio muito não, pai. Mas você gosta de Bíblia? Rapaz, não gosto muito de negócio de Bíblia não.
Então fica meio difícil, meu irmão. Como é que Deus vai usar alguém para nascer um pregador se o camarada não gosta de Bíblia, não gosta de ler Bíblia, não gosta de estar por dentro dos assuntos que são relacionados ao Deus que lhe fez promessa? Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer num futuro próximo. Não, irmãos, entenda. Mas se Deus me fez uma promessa, Deus te fez uma promessa, olha, Deus falou que você vai pregar a palavra dele, que através da sua vida ele vai alcançar pessoas. Nada mais, irmãos, interessante é eu entender, então, conhecer acerca do Deus que me fez a promessa. Foi que José, irmãos, ele conhecia a Deus, por isso ele sabia que os planos que Deus tinha para a vida dele, eles iam se cumprir. Mas só que agora os seus irmãos intentam contra a vida dele. Alguém, quando ele está dentro da cisterna, fala: rapaz, que lucro que nós vamos ter se José morrer aí dentro dessa cisterna. Então eles tiram José dentro daquela cisterna, e naquele exato momento em que eles estão fazendo as suas refeições, está passando uma caravana de ismaelitas, ou de midianitas em algumas traduções, que estava indo direto para o Egito. E nessa caravana eles levavam muitas coisas, levavam especiarias, levavam lã, algodão, mirra, ouro, muitas coisas que eram vendidas no Egito. E nessa ocasião levavam também escravos que seriam vendidos e comercializados no Egito. O preço de um escravo, irmãos, para os irmãos entenderem que José para os irmãos não tinha valor algum, custava em média, no mínimo, 30 moedas de pratas, que na realidade não eram moedas, eram peças de pratas que eram vendidas com peso. Era 30 ciclos de pratas, era o preço que era pago por um escravo. A Bíblia diz que José foi vendido pelos seus irmãos para essa caravana de ismaelitas que passava por ali por 20 ciclos de prata, dado o valor insignificante que tinha para os irmãos. É como se eles estivessem dizendo: rapaz, José para nós é como se tivesse morto. Primeiro eles queriam matar José, colocar um sangue do cabrito na sua túnica e levar para o pai a túnica e dizer que José havia sido morto depois que eles houvessem matado eles. Os irmãos entenderam ou estão falando muito rápido? Né? Às vezes fala rápido um pouco, então, mas vamos mais devagar então, irmão, desacelera o negócio. Mas a intenção deles, enfim, era fazer com que os sonhos de Deus não se cumprissem na vida de José. Os irmãos entendem? E o que acontece nos nossos dias não é diferente, amados. Você tem sonhos de Deus, eu tenho sonhos de Deus, todos nós somos sonhadores. Existem sonhos de Deus que estão na nossa vida há tempos. E talvez o tempo passou, talvez as circunstâncias mudaram, talvez você até mudou de cidade e alguém chegou a cogitar: mas agora acho que não vai se cumprir a promessa. Agora o sonho acho que já era, não tem mais jeito. Meu irmão, para com isso. Olha o que aconteceu com a vida desse nosso irmão José. Foi vendido, 20 ciclos de prata. Até aí alguém pode agora cogitar, dizer: agora sim, acabou o sonho. Por quê? Porque na cabeça de alguns irmãos, talvez tivesse imaginar: olha, se José não estiver aqui, o sonho não se cumpre, ele vai deixar de ser o importuno para nós. Tudo bem, foi vendido, agora ele já não está mais nos domínios dos seus irmãos, está longe da sua pátria, está agora indo sentido o Egito. A travessia era longa, irmãos, era também cansativa. Eu não sei como que era, eu tenho certeza que ele não foi numa acomodação muito cômoda, confortável, não, mas era aproximadamente de 25 a 35 dias essa travessia até chegar no Egito. E José é vendido e começa uma outra trajetória na vida de José. Eu imagino, irmãos, eu não sei, mas eu posso conjecturar de forma hipotética, olhando para o texto, o que José deve ter pensado, imaginado, quando os seus irmãos o venderam, quando ele está agora trancado, talvez dentro de uma cela, dentro de uma caravana, indo para o Egito. Eu imagino, ele deve ter pensado: rapaz, essa trollagem aqui está passando já dos limites. Ele imaginando não diz a Bíblia, mas o negócio estava ficando sério. Mas eu aprendo algo muito interessante aqui, pastor, porque existem promessas de Deus na minha vida, na vida do Senhor, na vida dos irmãos, que Deus ele precisa nos tirar de um determinado local e nos levar para onde Ele quer, para que a promessa de Deus venha se cumprir. Você acha que José, se Deus sentasse do lado dele e falar: José, é o seguinte, eu tenho uma promessa para a tua vida, rapaz, é uma promessa grande, sol, luz, estrela, e vou te contar esse sonho, só que... E José começasse a ouvir de Deus os passos que ia acontecer, você acha que José ia aceitar? Você acha que você, de bom grado, ia chegar onde você chegou se Deus contasse todos os processos que você viveu para chegar onde você está hoje? As calúnias, os levantes, os falsos irmãos, como aconteceu com a vida do apóstolo Paulo, as perseguições, como aconteceu e acontece nos dias de hoje, mas como aconteceu no início da igreja primitiva, mortes por causa do nome de Jesus. Você acha que tudo isso fosse chegado ao nosso conhecimento, será que muitas coisas aconteceriam da forma como aconteceu? É claro que não, meu irmão. Por isso Deus usa
desse meio para cumprir suas promessas na nossa vida. Deus tira José do domínio do seu pai, da sua zona de conforto, do lugar que estava limitando o que Deus tinha para a vida dele. Por isso existem pessoas que não crescem, que não evoluem, que não avançam no seu ministério. Por quê? Porque elas insistem em viver no mesmo ciclo. Irmãos, para que nós cheguemos aonde Deus quer que nós cheguemos, nós temos que avançar um pouco mais, ser um pouco mais ousados e até mesmo pedir para Deus: Senhor, é isso mesmo que o Senhor tem para mim? É isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida? E se lançar, como o pastor falou nessa noite, se lançar 100%. Porque às vezes é gostoso, é bom isso, né? Quem que não gosta de estar numa zona de conforto? Num lugar que você limita, você tem, de certa forma, o controle das coisas. Nós temos isso conosco, nós gostamos de ter o controle. Mas quando as coisas fogem ao nosso controle, é onde nós entendemos que nós precisamos confiar mais em Deus. Nós precisamos depender mais de Deus que nos fez promessa. E José, ele é tirado agora da terra do seu pai, dos seus irmãos, de uma forma qual certamente ele não queria. E quando ele chega na casa de Potifar, eu imagino, irmãos, nesse período que José foi sendo trabalhado de uma forma tão gloriosa. José tinha dons, não tinha? E nós vamos descobrir isso quando ele está dentro da casa de Potifar. Dentro da casa de Potifar, ele se tornou alguém exemplar. Dentro da casa de Potifar, e Potifar não é o nome, Potifar é um título. Nós não sabemos o nome desse senhor egípcio, mas Potifar não era o nome dele. E esse Potifar, ele tinha bens que ele confiou a José. Por quê? Porque ele olhou para José e viu que José era diferente. Os seus irmãos terem o vendido, os seus irmãos terem entregado ele como escravo, os seus irmãos terem cogitado no coração de matá-lo para não ver o sonho se cumprir, não fez de José uma pessoa amarga, não fez de José uma pessoa ruim. Não, melhorou a vida de José. Então, querido, não é diferente na minha e na tua vida. Ei, servo, Deus tem promessas grandiosas na tua vida. E você está aí parado porque alguém falou que você não era capaz? Você está parado aí porque alguém disse que você não ia conseguir chegar lá? Ou pior ainda, você às vezes deixa de fazer aquilo que Deus colocou no teu coração para você fazer, porque alguém disse que você está querendo se aparecer. Você está querendo ser o grandão, está querendo... Ô, meu irmão, se Deus colocou no teu coração, meu irmão, vai e faz, irmão. Importa que ele cresça e você diminuiu. Não importa que, mas alguém vai falar de mim, alguém vai comentar de mim. Ei, meu irmão, para com isso. Cada um Deus usou, Deus nos deu, a cada um, Deus nos confiou um talento, um dom, e algo que é particular de cada um de nós. Às vezes tem pessoas que às vezes a vida toda dela, dentro da igreja, ela não vai manusear um microfone, mas Deus vai usar ela em determinadas áreas que outra pessoa talvez não consiga desenvolver dentro da obra de Deus, e pessoas vão ser alcançadas exatamente por esse dom. E José tinha esse dom. E vamos lá, caminhando para a história. José, na casa de Potifar, agora ele passa por uma situação difícil. Por quê? Porque ele vai agora ser provado também no seu caráter. Dentro da casa de Potifar, seu senhor colocou todos os seus bens, toda a sua casa sobre os cuidados de José. E a Bíblia diz que tudo que José colocava a mão prosperava. E quem que não quer uma pessoa assim, meu irmão? Quem que não quer estar com uma pessoa assim? Potifar não era bobo. Certamente, eu imagino, ele deve ter sangue nordestino na veia, esse Potifar. E colocou José aos cuidados da casa. Só que dentro dessa casa também tinha uma mulher que começou insistentemente contra a vida de José. E eu tenho por certo, irmão, a Bíblia não diz isso, mas eu acredito que essa mulher de Potifar devia ser uma top moda, uma mulher muito bonita. Porque mulher feia não tenta ninguém, vamos concordar. Mas ela devia ser top de linha. Irmão, estão rindo, mas o caso é sério. E essa mulher, ela começou a investir contra a vida de José. A Bíblia diz, irmãos, que em determinado momento, José, ele corre, porque ele não era bobo, ele sabia que se ficasse o bicho ia pegar para o lado dele, então ele corre, e conhecemos a história, e ele foi injustiçado, a mulher acusou José de ter feito o que ele não fez, e ele vai para dentro de uma prisão egípcia. Só que o ato que José cometeu, entenda, pela lei egípcia, de ter transgredido contra um oficial do alto clero egípcio, a sua penalização era de morte. Ou seja, se Potifar tivesse crido que a mulher dele estava falando a verdade, então até Potifar sabia que a mulher não valia muita coisa. Ele deveria ter matado José. Não, ele prendeu José. Por quê? Porque mesmo preso, José ainda seria útil para ele em algum momento.
Mas enfim, dentro da prisão nós conhecemos a história. E José também, ele foi... Ô, meu irmão, isso aqui é tremendo. José dentro da cadeia, Geraldo. Dentro da cadeia ele foi colocado como faxina, rapaz. Os irmãos que já tiveram preso aqui sabem o que é isso, né? Não teve ninguém preso aqui não, né? Mas os irmãos que estão em casa, alguém estava preso um dia e sabe o que é. Ele foi colocado como faxina. O principal lá, ele que tomava conta das alas, entendeu? Dos pavilhão. Do pavilhão 9 lá, ele que dominava lá tudo. Por quê? Porque Deus estava, a Bíblia diz, que Deus era na vida de José. Mesmo dentro da prisão, José não parou de produzir frutos, irmãos. Mesmo dentro da prisão, José continuou servindo a Deus com integridade. Eu aprendo aqui, queridos, que não são as circunstâncias que devem limitar o meu serviço diante do meu Deus, mas são as circunstâncias que provam que o meu Deus, ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades, seja ela, irmão, se você precisar de força, ele te dá força. Se você precisar de fé para enfrentar algum problema, ele te acrescentará fé. Se você precisar, irmão, de disposição para vencer, às vezes o cansaço do dia a dia, as lutas, as fadigas que vêm sobre a tua vida, ele vai te acrescentar isso também, meu irmão. Mas não se limite por causa do lugar que você está hoje. Continua servindo a Deus, porque é lá onde você está que Deus vai honrar a tua vida, como honrou a vida de José. E José agora, ele aparentemente parecia que o negócio ia ficar bom para ele, porque ele revelou o sonho dos 2 cabras que estavam lá. Um voltou para a mesa do rei, o copeiro voltou para servir. Vou aqui resumir a história. Se os irmãos quiserem conhecer depois, vá ler a Bíblia, que não tem problema nenhum nisso. Mas só para resumir aqui. E quando ele revelou os sonhos, né, o copeiro voltou e o padeiro foi, perdeu sua cabeça. Ele falou para um deles, falou: rapaz, mas fala um negócio para mim. Deus revelou esse sonho para mim, eu te conto agora. Você vai ser restabelecido na mesa do rei. Mas quando você estiver diante do faraó, você lembra de mim, rapaz? Tipo assim, faz menção dele lá para mim. Fala para ele que eu sou inocente. Fala para ele que eu sou gente boa. Fala para ele aí que eu organizei tudo essa cadeia aqui, rapaz. Até os chefão aqui, tá tudo pianinho, tá tudo na benção. Faz lá meu nome. Mas a Bíblia diz que quando o copeiro foi restabelecido, ele nem sequer lembrou de José. Claro que não, meu irmão. E às vezes pessoas ficam amarguradas anos e anos. Porque fulano, tanto ajudei, pastor Flávio. Quando teve a oportunidade de me ajudar, se esqueceu, virou as costas. Para com isso, meu irmão. Você acha que os irmãos de José foram ruins para José? Não, eles foram bons. Eles foram usados como canal de bênção para que José chegasse a ser governador do Egito. Às vezes Deus usa circunstâncias, situações, ocasiões para também melhorar o nosso coração, para fazer de nós pessoas melhores. E às vezes a gente murmura, reclama, fica, sabe, porque não me ajudou, porque não me estendeu a mão. Para com isso, rapaz. Para com isso, seja crente. Vá orar, pede para Deus te dar graça, te dar sabedoria. Talvez nessa situação, nesse meio tempo, é Deus provando a tua fé para ver se realmente você está disposto a viver os sonhos que Ele tem para a tua vida. Não tem problema não, o copeiro se esqueceu. Passou mais algum tempo, José ficou mais 2 anos na cadeia. Mas aí teve uma noite que Faraó ficou meio perturbado. Faraó acordou meio doidão, ele teve um sonho esquisito. E não foi sonho de ter comido mais não, foi um sonho doido. Ele sonhou com 7 vacas magras, comendo as vaquinhas gordas. Os irmãos conhecem a história. E depois sonhou com as espigas fortes, robustas, comendo as espigas magras. E logo ficou perturbado. E quem que foi? Falaram para ele, falaram: rapaz, alguém comentou, lá o copeiro agora lembrou, falaram: rapaz, quando eu estava preso lá, tinha um rapaz lá, um hebreu, de nome José, que significa aquele que Deus acrescenta, que nós tivemos um sonho, eu e meu companheiro, né, já descansa já 7 palmos, mas eu tô aqui, rei. E o sonho que ele falou e aconteceu. Aí falou: então manda chamar. Olha só que ocasião tremenda. E José chega diante de Faraó, e José ora a Deus. Deus dá o discernimento daquele sonho para ele. Ele conta a Faraó. Só não conta o sonho, mas também o que deveria ser feito com aquele período, que haveria um período de seca extrema em todo o Egito. Ia faltar alimento em todo o mundo. Ninguém teria mais alimento. Durante 7 anos de escassez, mas também teria 7 anos de fartura. E a sabedoria de José falou: rapaz, Faraó, seguinte, agora 7 anos de fartura, sabe o que você faz? Armazena, guarda, acumula, porque na época que tiver escassez de alimento, você vai ter alimento para vender para o mundo todo. Só que tem um negócio, você vai precisar colocar alguém. Só faltou José dizer: esse cara sou eu.
Colocar alguém para administrar todo esse negócio aí. Mas enfim, resumindo a história aqui para nós finalizarmos. A primeira lição que você tem, que nós tiramos aqui, que nós temos que usar os dons que Deus nos deu. Ele dentro da prisão, ele poderia ser um crente revoltado, amargurado, rançoso, com raiva dos seus irmãos. Porque se nós alimentarmos isso, irmãos, é isso exatamente que nós vamos nos tornar. Mas dentro da prisão ele usou os dons que Deus havia concedido a ele. José nos ensina que nós temos que, diante das tentações, e tentação, queridos, não é só a mulher, não, são várias coisas. Tentação é tudo aquilo que vem tentar provar, tentar nos tirar do alvo, tentar nos desencaminhar do caminho que nós estamos trilhando. Você está no caminho, o caminho do seu sonho, o caminho dos seus objetivos, o caminho que você está trilhando é um caminho que vai levar você para o céu. Aí vem alguma coisa no meio do caminho que faz você desviar um pouquinho. Esse pouquinho, pronto, é o que basta para aí você perder o céu. Isso é a tentação. Então José vai nos ensinar que nós temos que fugir da tentação. E José agora, a Bíblia diz, para finalizar a leitura, no capítulo de número 40, de número 41, eu vou ler só alguns versos. Verso 38 a seguir, só para nós entendermos a história, o momento crucial da história de José. Depois dele interpretar o sonho de Faraó. E disse Faraó a seu servo, verso 38 do capítulo 41. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há de tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de veste de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamava diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Ô meu irmão, isso aqui eu acho lindo e tremendo. José, que foi injustiçado, vendido por causa de uma túnica talada de mangas compridas que o pai lhe deu, passou por um processo tão tremendo na vida dele, um processo que eu e você às vezes passamos, e nós não queremos nos sujeitar a passar por processo. É certo que todos nós queremos alcançar um sonho. Só você, para mim saber se além de mim tem um outro doido aqui que quer viver os sonhos de Deus, só levanta a sua mão para mim saber. Tá vendo? Tudo doido igual eu. Meu irmão, todos que queremos viver os sonhos de Deus, nós somos doidos, irmão. Porque viver os sonhos de Deus vai nos implicar em várias situações igual aconteceu na vida de José. Mas eu continuo firme nessa doideira, meu irmão, porque eu quero chegar ao céu de glória, eu quero alcançar o que Deus tem reservado para a minha vida. Eu quero alcançar as promessas que Deus fez com relação à minha família, à minha casa, à vida dos meus. Promessas que eu não me esqueço, não tem como me esquecer. Promessa de salvação, promessa de restauração, promessas de transformação. Promessas que estão sobre as suas vidas também, sobre a vida dos irmãos que estão em casa. Só que existem processos. Deus é um Deus de processo. Deus, ele não limitou apenas aos sonhos. Você tem que passar por um processo. Ou José, se não passasse por os processos que ele passou, até o nome dele foi mudado. Zafenate Paneá. O nome que lhe foi dado depois que ele alcançou este cargo máximo dentro do Egito. Então Deus quer fazer a mesma coisa na minha e na tua vida, irmão. Então se sujeita aos processos, irmão. Não murmura, sabe? Não se desvia do caminho que Deus colocou você. Se desvia da tentação e do mal e da aparência dele também. Mas não se desvia dos propósitos de Deus. Se os processos às vezes parecem ser doloridos, ou se alguém te injustiçou, ou se alguém talvez esteja, sabe, no teu calcanhar, tentando fazer você parar, tentando fazer você diminuir o ritmo, não diminua não, meu irmão, vai para cima mesmo. E Deus vai com certeza honrar a tua vida e a tua fé. E finalizo aqui, irmãos, a minha fala. José, no capítulo Gênesis, de número 50. Olha o que diz a leitura bíblica. No verso de número 19. É o desfecho da história de José. Porque José, ele se lembrou que ele estava, aonde ele estava,
e onde tudo começou. Olha o que ele diz. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração dele. Ô, meu irmão, depois da morte de Jacó, José, ele agora é responsável por um povo. José, ele foi usado por Deus para cuidar de todo um povo, um grande povo, como ele mesmo disse, a vida de um povo grande. Ele não, e a terceira lição que nós aprendemos com a história de José é que ele não guardou mágoa no seu coração. Ele conseguiu perdoar os seus irmãos, mesmo depois dos seus irmãos o terem vendido. Se você nessa noite se sente assim também, que talvez você se sinta atingido por uma injustiça, por uma acusação ou algo que fizeram contra você e você até hoje vem alimentando isso. Olha, eu estou assim porque o irmão fez isso para mim, por isso eu estou assim. Olha, eu estou assim porque o irmão podia ter me ajudado a entrar naquela empresa, eu não entrei e agora, ei, meu irmão, para com isso. Olha que José, ele nos declara através dessa verdade. Ele agradeceu os seus irmãos, porque ele reconheceu que através dos seus irmãos ele chegou aonde ele chegou. Porque se os irmãos não tivessem perseguido, fazer com que ele viesse a se sentir incomodado. É como se ele fez como se faz com o filhote de uma águia. O irmão esse dia pregou acerca da águia, que coisa tremenda. A águia, quando ela está no seu ninho, quando ela é novinha ainda, a águia nova, ela tem todo o conforto do seu ninho, mas a águia mãe, o que ela faz? Para que a águia ela venha se sentir incomodada, ela vai tirando todo o conforto. Vai tirando as plumas, as penas, vai deixando só os galhos e os espinhos, ao ponto daquele filhote de águia se sentir tão incomodado que ele não consiga mais ficar ali. E às vezes Deus faz isso conosco também. E quando Deus fizer isso na tua vida, dê glória ao nome dele e vai, irmãos, para cima dos sonhos que Deus tem proposto para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Deus abençoe a vida dos sonhadores. E não desista dos sonhos de Deus sobre a tua vida por causa daquilo que as pessoas vão pensar de você, meu irmão. Vai em frente, continua fazendo o que você está fazendo. E se, mas estão me incomodando, faça mais ainda. Porque é assim que aconteceu na vida do José, Deus pode também fazer na tua vida, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade e retorno ao trabalho do pastor Flávio nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus. Uma história muito boa, né? Uma palavra muito boa para nós entendermos que quando Deus quer fazer, irmão, Ele independe dos caminhos, né? É bonito quando você vai lendo a Bíblia de uma maneira diferente, né? Vai lendo buscando ouvir o que Deus tem a falar com você. Não apenas para conhecer o que está escrito, mas para ouvir o que Deus tem a falar contigo, através da palavra dele. A Bíblia começa a falar com você. É uma experiência nova, né? Uma experiência nova. Você imagina, depois de 13 anos, o cara está diante do faraó, da maior autoridade do Egito. Faraó tira o anel do seu dedo, coloca no dedo dele e diz para ele: você só não é maior do que eu no trono. Ninguém nesse Egito todo, quando fala ninguém, até o Potifar, o seu antigo chefe, né? Ninguém nesse Egito todo vai mover, levanta uma mão ou um pé sem que você saiba, sem a tua ordem. E aí o texto fala assim, ó: e José tinha 30 anos quando isso aconteceu. 13 anos se passaram. Talvez nós queremos viver o sobrenatural, mas não queremos enfrentar os desafios para chegar até lá. E muitas das vezes, quando a situação aparentemente ela comprime você, talvez seja o momento em que você esteja caminhando
para o maior objetivo de Deus para a sua vida. Não tente entender, não tente conhecer o caminho que Deus preparou para você. De forma antecipada, não. Não dá, por quê? Porque Deus às vezes fala como falou com Abraão, né? Vai, Abraão, eu te mostro o caminho depois. Eu vou te falar para onde você está indo. Vai andando. É difícil assim, Senhor, mas aí é difícil Deus andar assim. Como que eu saio daqui sem saber para onde eu vou? Você confia em mim? Confio. Então vai. Eu vejo que se relacionar com Deus, irmão, não é procurar entender. Na maioria das vezes é procurar confiar em Deus. É confiar quando você não entende. Nem sempre Deus vai dar o entendimento a você. Olha, porque isso, vai passar por isso. Olha, vai ser assim, viu, Moacir? Vai ser assim, 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 tá bom? Pode ser assim? Senhor, assim não. Então, peraí, Moacir, vou preparar um outro caminho. Ô, Fernando, assim, 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 tá bom? Pai, tem como mudar isso aqui assim, assim? Tem como ser mais fácil? Tem, Fernando, tem sim. Na verdade, tem um caminho que é moleza pra você aqui, ó. O caminho da moleza, ó. Não é assim. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que não é assim. E se todos nós que aqui estamos conhecêssemos, como foi dito, os caminhos que Deus preparou para que nós pudéssemos passar, talvez nós diríamos: Senhor, eu não vou aguentar. Eu acho que eu não tenho força para isso não, Pai. Não que eu não tenha fé, mas eu acho que eu não vou conseguir atravessar isso não. É um Jesus olhando para os discípulos e entra no barco, atravessa para o outro lado. E os discípulos no meio do mar, Jesus em terra, a tempestade açoita o barco e começa a encher de água o barco. Poxa, ele falou para atravessar, mas ele não falou nada de tempestade. Ué, se ele tivesse falado, vai ter uma tempestade terrível, vocês quase vão morrer no meio do mar. Senhor, não vou. Sem o Senhor ainda, nós não vamos. Às vezes Deus só fala para nós: vai. Ele não vai falar da tempestade, como não falou para os israelitas que ia ter gigante na terra. Ele só vai falar: vai entrar na terra, vocês vão possuir. Ele não vai falar que depois de 13 voltas é que as muralhas de Jericó vão cair. Ele só diz: elas vão cair. Eu acredito que nós precisamos ser mais ousados, corajosos e determinados naquilo que Deus tem falado. Confiar plenamente. É de uma cisterna para a jaula, de uma jaula para o Egito, do Egito para a casa de Potifar, da casa de Potifar para uma cadeia. Meu Deus, estou caindo, está piorando a situação. Não, José, tá melhorando, estou te promovendo. Às vezes é difícil entender, mas Deus sabe o que faz. Eu vi um pastor falar muito tempo atrás, e ele disse assim: quando você não conseguir confiar em Deus pelas circunstâncias, confia nele pelo caráter. Porque o caráter de Deus é imutável. Se ele falou, meu irmão, ele cumpre o que ele fala. Amém? Mas está tudo ao contrário, está tudo dando ao contrário. Não está. Confia no caráter de Deus, que Deus sabe como conduzir a sua vida. Amém? Vamos orar? Orar para finalizar, para ir embora. Tem alguns irmãos aí, Márcia, assistindo? Hoje é o dia que eu gostaria de ouvir assim: não, pastor, não tem ninguém. Eu acho que está quase todo mundo aqui. Mas tem, né? Irmãos, só lembrando, sexta-feira nós temos o culto de Obrigado, Geraldo. Intercessão pela família. Sábado, nós tivemos que fazer uma mudança. No sábado será a Santa Ceia, tá ok? Sábado, às 18 horas, tá ok? 18 horas. 17h30 tem a oração na igreja. Obreiros, atenção. 17h30 oração. 18 horas inicia-se o culto da Santa Ceia. No sábado. Sábado agora próximo. Tá bom? Domingo, culto, escola bíblica de manhã e o culto de adoração em família à noite, normalmente. Não muda nada, exatamente nada. Tá ok? E a gente vai avisando durante a semana, os dias até no sábado. Tem bastante gente, né? Vamos orando? Vamos orando. Eu vou citando esses nomes aqui. Tem bastante gente. Que Deus abençoe, que Deus abençoe os irmãos, as pessoas que estão acompanhando
Cada um tem muitos nomes aqui, tem muitas situações, mas nós vamos orar por cada uma delas, tá bom? Acredito que você não é do tipo de, se não falar meu nome eu vou ficar triste. Não, não. Eu acho que o nome de cada um aqui já é citado diante de Deus. Deus conhece a sua necessidade. Mas Deus abençoe por você estar assistindo, pessoas de longe estarem assistindo. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Pai bendito e santo, nós te agradecemos pela palavra que nos instrui, a palavra que nos dá trilho nessa noite, a palavra que nos dá uma direção nessa noite. Pai, peço ao Senhor mais uma vez, junto com os meus irmãos, peço que o Senhor, ó Deus amado, o Senhor que é Deus misericordioso, o Senhor que é Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Senhor possa ir ao encontro de cada uma dessas vidas. Pessoas, ó Deus amado, que estão intercedendo, pedindo oração por outros que estão internados, pelo Vitor Hugo. Ó Deus, estenda as tuas mãos, abençoe, ó Deus, a vida do Emanuel, a vida do David. Pessoas que precisam do toque das tuas mãos sobre a vida delas. Pai, o Lucas Marcondes, abençoe as famílias, meu Pai amado, aqueles que, ó Deus, estão desempregados, precisam, ó Deus, que as portas se abram. Pai, o Senhor diz na tua palavra que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha ela, e se o Senhor fechar, ninguém pode abri-la. Pai, abençoe aqueles, ó Deus amado, que com o coração aberto oram conosco nessa noite. Oram, meu Deus amado, por vidas, por famílias, por pessoas nessa noite. Os abençoe, os alcance, conforte o coração, ó Deus, traz a paz sobre este lar, traz a tranquilidade, a harmonia sobre este casal, sobre esta família, em nome de Jesus Cristo, Pai, que a tua bênção possa repousar sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família, em nome de Jesus, Pai. Despede o teu povo em paz, guardados, protegidos, libertos de todo mal. Que a mão bendita e santa do Senhor, ó Deus, possa nos dar uma noite, ó Deus, de descanso, de repouso, guardados, ó Deus, diante de toda, ó Deus, toda a artimanha de Satanás. O Senhor nos guarde, nos livre, em nome de Jesus. Que segundo o Salmo, ó Deus, possa se cumprir na nossa vida, que diz: em paz eu deitarei e dormirei, porque só o Senhor me sustenta. Que o Senhor possa nos dar a tua paz, que o Senhor possa nos sustentar enquanto nós dormimos, nos guardar de todo mal enquanto descansamos, em nome de Jesus. E que sexta-feira possamos estar, se assim o Senhor nos permitir, novamente em tua presença, para a glória e para a honra do teu santo nome. Que assim seja, amém e graças a Deus. Estenda as suas mãos com as minhas, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do amado e querido Espírito Santo, permaneçam sobre as nossas vidas hoje e sempre, e todos quantos creem possamos dizer amém. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Vá em paz, uma boa noite a todos, em nome de Jesus. Até sexta-feira, presencialmente, 18h30, aguardamos você aqui. No meu jeito de agir, nem a folha de uma árvore poderá sequer